Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que hora você está assistindo essa transmissão, essa aula. Esse é mais um episódio, é o 16º aula, a 16ª aula que nós estamos tendo no tema O Cristão em uma Sociedade Não Cristã, em que a gente está conversando aqui sobre o livro do John Stott, Como Posicionar-se Biblicamente Diante dos Desafios Contemporâneos. Como é que nós, sociedade, como cristãos, convivemos nessa sociedade não cristã. Essa aqui é mais uma aula do IBC, o Instituto Bíblico da Igreja Batista Central de Campinas, a sua escola bíblica não só para os domingos, mas também para todos os dias da semana. E hoje a gente tem aqui um tema que é delicado, um tema bastante delicado e até controverso nos dias de hoje. O tema dessa aula, o capítulo, acho que é o 16 ou 17 do livro, que é relacionamentos homossexuais. Possivelmente nós tenhamos hoje um dos temas então mais controversos dos últimos tempos. Ao mesmo tempo que é também um dos maiores desafios que a igreja cristã tem que lidar. A igreja precisa de respostas sobre o tema da homossexualidade, sem dúvida. Pois representantes do homossexualismo advogam não só por uma tolerância social, mas por uma completa aprovação do seu comportamento. E a gente vê duas posturas. Acusar e condenar a igreja cristã sob acusação de homofobia. Sei que em muitos momentos isso de fato até acontece. E outra é a debruçar-se sobre as Escrituras na busca de uma nova interpretação dos textos bíblicos, de forma a encontrar na Bíblia aprovação para a prática do homossexualismo. A igreja evangélica precisa, como nunca, manter uma postura corajosa e bíblica quanto a esse tema delicado. Nessa postura corajosa, encontra-se a sua missão de imitar o modelo, nosso modelo que é Cristo. Levar a mensagem de salvação e redenção dos pecados, demonstrando compaixão e misericórdia com os que o nosso Senhor, da mesma forma como que o nosso Senhor nos acolheu, também em nossos pecados. Nas palavras de John Stott, nós temos o mandado de dizer a verdade, mas somos chamados para dizer essa verdade em amor. Pode ser que eu tenha até já concluído um assunto antes dele começar, mas não é um tema tão simples assim. Por isso eu estou aqui com o nosso pastor Silas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que hora que as pessoas estão assistindo esse programa, né? Mas para a gente conversar um pouco sobre esse tema. Eu não sei se vai ser possível, pastor, a gente se aprofundar tanto quanto necessário, né? A gente espera poder focar em alguns pontos aqui que dê para nós, como a nossa igreja, um norte para lidar com essa discussão, não só aqui na Igreja Batista Central de Campinas, como também no nosso dia a dia. O movimento pró-homossexual ele vem obtendo enormes vitórias no espaço na mídia, na literatura, na sociedade de um modo geral. Poderia usar a expressão que a homossexualidade parece que está na moda. Um número cada vez maior de jovens, de adultos, de homens e mulheres, indiferente, parece que fazem questão de sair do armário, como é a expressão que se usa hoje em dia. Atualmente parece haver consenso de que a única postura social a ser reprovada nessa matéria é a desaprovação do homossexualismo. Então, colocando essas primeiras colocações aqui, eu lhe pergunto, pastor, como é que o senhor avalia a postura da igreja evangélica mediante tamanho desafio? Será que a gente tem acertado em alguma coisa? Olá, Bife. Olá. Marcelo. Vamos nosso lá. Professor de IBC. Prazer estar com vocês aqui. Obrigado. Mas é um peso, uma responsabilidade muito grande falar desse assunto. Sim. Que toca tantas famílias, tantas vidas. Na minha própria família, temos casos de pessoas que enfrentam luta nessa área e parece que isso está chegando cada vez mais próximo das famílias, das igrejas. Mas vamos lá. A sua pergunta é como igreja, né? A postura da igreja evangélica... Como é que a gente tem se
colocado diante desse desafio, né? Se a igreja está acertando, está errando. Eu diria, Marcelo, que aí algumas igrejas estão errando, indo ou para um extremo ou para outro. Indo para o extremo de conformação com tudo isso, falando, olha, os tempos mudaram, a Bíblia precisa ser redefinida, reescrita, e outros partindo para um legalismo exacerbado, um legalismo frio e contundente contra qualquer tipo de expressão homossexual ou presença homossexual nos seus cultos ou nos seus meios, né? Mas eu acredito que há igrejas que estão tentando acertar, estão lendo o cenário, estão buscando melhorar e saber como trazer um equilíbrio entre manter firme a pregação do Evangelho, a sã doutrina, o posicionamento bíblico quanto a essa questão e o espírito de compaixão para com aqueles que chegam na igreja ou estão na igreja e têm lutas nessas áreas. Sim. Então, eu creio que a nossa igreja, mesmo aqui, tivemos alguns casos que vieram à tona de pessoas com lutas nessas áreas, que terminou no escritório do pastor, em conversas honestas, em conversas amigáveis, conversas não de condenação, mas de ajuda para quem está pedindo ajuda e querendo ajuda, né? Então, eu creio que nós estamos acertando, como igrejas evangélicas, nós estamos acertando quando nós promovemos mais o estudo deste assunto, quando nós publicamos livros, como este livro do John Stott, sim, como aquele artigo que nós dois lemos também, em preparação para esta aula. Fides Reformata. Fides Reformata, um artigo muito bom do Adderley, professor Adderley, e há outros livros escritos nas livrarias evangélicas, está à disposição do público. Então, a igreja está acertando, quando ela traz esse assunto à tona, como você falou para mim antes desse encontro aqui, não tornar isso um tabu, ficar evitando o assunto, né, Marcelo? Porque o tabu, sempre que a igreja assumiu um assunto como tabu, ela fez mais um desserviço do que um serviço. Exatamente. Porque quando ela cria um tabu, ela não entende o que é que ela está lidando e ela fecha as portas para o amor, na minha opinião. Exatamente. Que é um dos maiores problemas nossos. Exatamente. Claro, quando a gente fala de amor, a gente precisa ter sempre a concepção do que é de fato o amor. O amor não é passar a mão na cabeça só. Exatamente. Não é concordância 100%. Amor é eu pegar uma pessoa que está, como o senhor, bom que o senhor tenha mencionado, que nós já tivemos casos na igreja que chegaram até o gabinete e que a gente consegue ter a postura correta. Isso é, você tem um problema? Então vamos caminhar junto. Então vamos ver o que a palavra de Deus tem a dizer. Porque sempre amor no sentido de cruz, né? É sempre a cruz que redime todas as histórias. Exatamente. E a gente vai ver que essa é a grande questão com relação a isso. Obrigado pelas primeiras palavras, porque eu vejo que assim, a gente precisa ter talvez um entendimento bom sobre o que é essa questão da homossexualidade. Ela não é um assunto novo. Pelo contrário, ela já é citada de forma direta já nos livros da lei, né? Mas se você analisar pelo ensino bíblico, que nós vamos falar daqui a pouco, e acho que já temos que, talvez, aos poucos vamos abordando nessa nossa conversa, Deus institui a relação heterossexual em Gênesis 1 e 2. Né? Quando ele propõe e cria a família ali, ele já está propondo qual é o modelo dele. Uhum. Né? E que não é um modelo preso a questões culturais e temporais. Ele é um modelo eterno. Ele não é um modelo que nós cristãos achamos bonito e vamos seguir isso que a gente acha bonito. Mas ele é um modelo funcional para a sociedade como um todo. Ele não sugere um modelo e falar, agora vocês são criativos, fiquem à vontade para estabelecer. Né? Ajeite um pouquinho. Criem outros modelos aí. Exato. Façam então, experiências. Né? Sob essa ótica, a gente pode dizer que quando Deus diz, deixa o homem a sua esposa e une a sua família e una-se a sua esposa, ele já disse que o formato é do heterossexualismo. Então, o homossexualismo, por contraponto, ele não se encaixa nesse modelo. Exatamente. Começa até antes. Começa quando ele cria, em Gênesis 1, depois Gênesis 2, isso. Cria homem e mulher, macho e fêmea. Macho e fêmea. Exato. E depois vem o casamento entre um homem, macho e fêmea. Pela homem complementariedade. Exatamente.
Ele cria ambos, homem e mulher, em igualdade, mas com papéis diferentes e que se complementam um ao outro, como nós falamos numa aula passada aqui, que inclusive foi uma aula que eu dei com a Ciomara, falando sobre homens e mulheres. Né? Mas acho que talvez a gente possa fazer uma análise cristã um pouco da homossexualidade. E essa análise ela deve se orientar por pelo menos 5 pressuposições bíblicas. Tá? Eu preciso primeiro entender que, embora o ensino bíblico seja contrário às práticas homossexuais, não se deve desumanizar as pessoas envolvidas nele. Tem a ver com o que nós falamos aqui já. Acho que essa é a maior dificuldade para membro de igreja, para pastores. Porque nós temos uma força cultural, que tantas vezes é maior do que o nosso testemunho como cristãos. Não sei se eu consegui explicar. Muitas vezes a bagagem cultural nossa é tão maior que eu sei que a minha postura diante do pecado e diante do pecador, qual deve ser. Mas eu ajo sempre preso às minhas questões culturais. Dessa forma, a gente não age imitando Cristo em compaixão e misericórdia. A gente entende mal qual é o pecado e o que é o pecado. Né? Então, assim, primeiro, eu acho que, como cristãos, a gente precisa sempre conhecer o ensino bíblico sobre pecado. Nós precisamos conhecer o ensino bíblico sobre redenção. Nós precisamos entender que a autoridade da palavra de Deus está acima de todas. Nós precisamos ter humildade na avaliação disso e nós precisamos, consequentemente, como já falei, exercer compaixão. A postura de nós cristãos ao examinar o homossexualismo deve ser a de pecadores redimidos pela graça de Deus e não a de fariseus, que não admite que tem suas lutas e outras áreas de tentação. Muitas vezes um pecado fica tão em voga, assim, parece que ele vai ganhando um corpo tão grande, a gente acha que só existe aquilo. O homossexualismo ainda é uma coisa muito velada e fechada em muitos países do mundo. Mas não quer dizer que nesses países o crente não tenha lutas em outras áreas, assim como nós aqui temos muitas lutas. O homossexualismo, é preciso já de cara deixar claro que ele não é a única tentação no campo sexual. Existem muitas outras tentações no campo sexual e que a pedofilia é uma aberração, mas ela é uma tentação no campo sexual. O adultério, a bestialidade e o sexo solitário, masturbação, exato. Então, assim, a gente muitas vezes tenta pegar uma coisa, como eu falei, o lado cultural pesa demais. A gente pega isso e acha que isso só existe esse problema. Não. E eu acho que com essa minha palavra eu não quero diminuir a importância e a relevância de tratar o assunto do homossexualismo, pelo contrário, mas eu também tenho que faz parte de entender que pecado é pecado e que eu também sou tentado por outras coisas, e isso me ajuda a ter identificação com o pecador do outro lado e assim conseguir tratá-lo em amor e compaixão. Né? A Bíblia ensina que a sexualidade é um dom de Deus e que deve, claro, a queda veio para deturpar tudo isso, mas que por causa da queda é preciso que haja redenção para que a sexualidade humana possa cumprir o seu propósito divino. A fonte suprema de autoridade é sempre a palavra de Deus, como eu falei, a santa revelação de Deus que nós temos nas páginas da Bíblia. E não os melhores aspectos que possam existir em nossas mentes, que possam vir influenciadas pelas coisas culturais que nós temos. É preciso muito cuidado em separar aquilo que é a nossa bagagem cultural, que, claro, nos influencia sempre, daquilo que é evangelho. Isso. Porque, fatalmente, eu vou colocar na palavra de Deus os meus aspectos culturais e tentar tirar dali coisas que não estão escritas ali. Né? Pode, se o senhor quiser falar alguma coisa. Esse último ponto que você colocou aqui, o 5º ponto, eu acho ele fundamental. O tempo todo nessa conversa, nós, como cristãos, pensando em ajudar pessoas com problemas na área do homossexualismo, que vêm à nossa igreja e procuram nossa ajuda, estão abertos para receber ajuda, nós temos que, o tempo todo que for conversar, manter essa base de que
A Bíblia é a nossa fonte suprema de autoridade. A Bíblia, a palavra de Deus, não é o que eu acho, não é o que eu sinto, não é o que você acha, o que você sente, é o que Deus diz através da história, através do Velho Testamento, do Novo Testamento. Então, é aí que muita gente se perde, quando começa a falar e a pessoa começa a colocar seus desejos, seus anseios, seus sentimentos, suas frustrações acima da palavra. E aí, às vezes, eu, pastor, começo a me empatizar com a pessoa, simpatizar demais, entrar na autocomiseração da pessoa e sentir mais amor pela pessoa do que o próprio Deus, entendeu? E aí eu acabo meio que sendo tentado a, como você falou, aquele amor maternal, né, de abraçar a pessoa e falar, não está tudo certo, está tudo bem, você nasceu assim, é assim mesmo, você sente assim, então, não é o seu sentido, não é o que você sente, é o que a Bíblia diz, né? Uhum. Então, mas esse ponto é muito importante manter sempre em foco aí. Porque o senhor ainda mencionou a coisa do é sempre assim, né? Muitas vezes as pessoas que defendem o homossexualismo usam esse argumento de que a homossexualidade vem com você. Você é predisposto a isso, ou você tem biologicamente algum tipo de algo na sua formação que vai fazer você ter uma opção homossexual. Essa é uma das coisas que, inclusive, o Stott menciona no livro. E que, assim, quando li isso, eu falei, caramba, acho que a única coisa que eu conheço biologicamente que você não tem controle, e, portanto, você pode tratar, mas não é doença. Mas homossexualidade já não é tratada como doença há algum tempo pela psicologia. Ela não é uma patologia. Tá? Então, é claro que a gente precisa identificar, então, de onde vem isso. E, fatalmente, nós sempre procuramos terceirizar a responsabilidade sobre os nossos atos. No caso do homossexualismo, não é diferente. Então, como nós falamos no início da aula, temos duas áreas. Alguém tentando fazer com que ela seja aceita porque ela é normal, porque ela é inata ao ser humano, porque é razoável que o ser humano escolha a sua opção sexual. E pelo outro lado, talvez aqueles que tentem fazer uma relação entre Bíblia e a sua conduta homossexual, tentem então buscar explicações, né? Tentar deturpar a tradução bíblica, a gente pode dizer assim, criar uma própria hermenêutica, né, na interpretação do texto bíblico, como se ele fosse se adaptar a si próprio. O grande problema das duas linhas é que nós temos pressões externas enormes. A sociedade hoje parece que advoga. Mesmo aqueles que não são homossexuais, principalmente uma geração mais nova, ela advoga por essa causa. Ela pressiona a igreja por essa causa, e é esse o cenário que nós temos. Igreja, eu tolero ou eu simplesmente expurgo, né? Eu simplesmente excluo. E esse é um grande dilema que a gente tem que lidar no nosso dia a dia como igreja. O militante, ele que é o problema maior para a igreja, porque o militante, ele não quer resolver, ele não está buscando na igreja uma ajuda para resolver os seus conflitos e seus conflitos homossexuais. Ele quer defender a bandeira e quer que a igreja abrace a bandeira do homossexualismo. Há uma grande diferença entre eu ajudar um membro que tem tendências homossexuais ou eu abraçar uma pessoa que vem defender o homossexualismo. O homossexualismo é um movimento. Sim. É um movimento que, até o ponto que eu vejo, é contrário à palavra de Deus, ao plano de Deus, no ideologia de gênero de Deus, ideologia de Gênesis, né? No casamento. E então o camarada, eu não tenho respeito pelo homossexualismo como bandeira. Eles são antagônicos ao cristianismo e o cristianismo é antagônico a ele. Mas a gente abraça o homossexual, a gente abraça as pessoas que são afligidas por esse conflito de ter um corpo que não condiz com a sua atração física, né? Isso. A pessoa tem atração física pelo mesmo, pelo semelhante, né? Isso.
Bife, eu costumo falar de púlpito aqui na igreja, quando eu prego sobre entra nesse assunto, né? Primeira coisa, dizer que é um erro a gente classificar o homossexualismo ou a prática homossexual como um pecado maior que os outros. A Bíblia não faz isso. Sim. Se a gente pegar em 1 Coríntios capítulo 6, o apóstolo Paulo, quando ele começa a fazer uma lista de pessoas que não herdarão o reino de Deus, que estão porque praticam coisas que não agradam a Deus e, portanto, estão em rebeldia contra Deus, ele não fala só sobre homossexuais, ele fala sobre ladrões, mentirosos, pessoas cobiçosas, gananciosas, violentos, truculentos, né? Então, ele relaciona vários outros pecados ali. Até eu anotei aqui, seria legal a gente só ler rapidamente esse texto aqui. Em 1 Coríntios 6, versículo 9. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Ele fala: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar. Nem imorais, nem idólatras. Idolatria. A idolatria pode ser idolatria do dinheiro, idolatria do corpo. Né? Tem gente que vive em função de uma academia, de um corpo sarado. É uma forma de idolatria. Idolatria dos filhos, idolatria do emprego. Então, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros. Aí está falando do hétero. Né? Nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, Bife, aqui Paulo fala que dentro da membresia da sua igreja tinha vários ex-homossexuais, mas ex-adúlteros também. Então, eu creio que a Bíblia, ao falar isso, está me dizendo o seguinte: não permita que o homossexual caia nessa vitimização que os militantes procuram passar para ele, contaminá-lo com. Sabe, coitadinho, eu sou homossexual, eu não sou aceito, minoria, a igreja só prega contra mim e me manda para o inferno. Não. Homossexualismo, a Bíblia entende que é uma prática que não é conforme o padrão original de Deus, portanto, não é bom para a sociedade, não é bom para você. Deus tem coisa melhor para você. E Deus te chama ao arrependimento, Ele te chama à santificação, Ele vai te perdoar, Ele vai te ajudar, Ele vai caminhar com você. Mas você não é só o seu pecado. Meu pecado não é esse. O meu pecado é mais para a área dos pecados de um hétero. Sim. Que Deus me condena e Deus me chama ao arrependimento igualmente. E Deus cobra de mim uma vida de santidade. Eu tenho que abrir mão daquilo. Então, a Bíblia, o tempo todo, no Velho Testamento e no Novo Testamento, não destaca homossexualismo como um pecado maior que os outros, mas um pecado igual a outros pecados. E a Bíblia fala que todos os homens, todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus, estamos separados da glória de Deus. Sim. E o que eu falo, o Bife, eu quero repetir aqui. De acordo com o livro de Romanos, todos nós nascemos danificados, todos nós fomos prejudicados pelo pecado original. Sim. Pagamos um alto preço pelo pecado de Adão e Eva, que nos contaminou e estragou a imagem de Deus em nós de alguma forma. Tem gente que não tem problema nenhum com o sexualismo, nem com adultério, nem com imoralidade sexual, mas tem gente que o problema é dinheiro, é ganância. O camarada é um dinheirista, um materialista. Tem outro que o problema dele é jogatina, tem outro que o problema dele é glutonaria, o camarada come mais do que precisa. Né? Isso também é um pecado condenado pela palavra de Deus. Então, cada um de nós é afetado numa área, determinada área. E o Evangelho, ele chama todos nós ao arrependimento, a reconhecer que aquele não é o padrão estabelecido por Deus, a pedir ajuda de Deus, o perdão de Deus e ajuda para vencer aquilo lá. E o Evangelho propõe essa ajuda, né, desde que a gente humildemente reconheça e clame por essa ajuda. Né? Então, o Evangelho ele é maravilhoso, tanto para o hétero quanto para o homossexual. Ele nos socorre e propõe para nós possibilidade de arrependimento, mudança, restauração. E se você permitir, Bife, vamos para um outro texto bíblico que eu gosto muito, que é Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9 tem
uma palavra que eu acho que desmonta todo esse discurso de que a igreja é homofóbica, sabe? E que ela não aceita. Gente, não é a igreja, é o dono da igreja, é Cristo. Uhum. Olha o que Cristo fala em Lucas capítulo 9, no versículo 23. É o convite de Cristo para qualquer um que quiser fazer parte da igreja dele. Ele fala assim: se alguém quiser acompanhar-me, Jesus fala, se alguém quiser seguir-me, ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, curtir a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Eu prego um sermão em cima disso aqui, que tem o título de A Arte de Discordar dos Seus Próprios Desejos. Jesus fala, se você quiser seguir, você vai ter que desenvolver, com a minha ajuda, a arte de discordar das suas próprias taras, desejos, anseios e sonhos carnais ou sonhos carnais, né? Carnais, que é do seu coração. Então, porque Jesus fala, olha, se você quiser me seguir, você vai ter que discordar do seu próprio desejo, caso esse desejo não se enquadre dentro do plano original de Deus. Se você é uma pessoa que tem tendência para adultério, pedofilia, você vai ter que abrir mão disso, reconhecer que isso não é bom. E é uma mudança que ela tem que ser não de atitude e postura, simplesmente. Ela tem que ser uma mudança da onde surge esse problema. A Bíblia fala que o pecado, a raiz do mal é o coração do homem, né? Exatamente. Então, se não há uma mudança dentro do coração, ele muda a postura externa. Eu acho que Timothy Keller, que eu li sobre isso, ele falou, se a gente fica simplesmente tentando ser os fariseus, os legalistas dos dias de hoje, simplesmente, eu vou mudar a casca. Eu mudo postura, mudo atitude, mas se eu não mudo lá dentro, eu continuo com a mesma luta a minha vida inteira e caio o tempo inteiro, porque o que está sendo mudado é externo, né? Quando a Bíblia fala em Coríntios que quando o evangelho chega com o poder do Espírito Santo na vida do pecador, Deus tira as escamas dos olhos e abre os olhos da pessoa para ver por trás do adultério, por trás da glutonaria, por trás do homossexualismo, por trás do materialismo e seus prazeres, né, do dinheiro. A pessoa vê Cristo como seu maior tesouro e vê a glória de Deus no rosto de Cristo. E a pessoa vendo Cristo, ele passa a desprezar essas outras coisas, porque Cristo passa a ser o seu tesouro maior. Então Jesus mesmo ele conta em parábolas, né? Ele fala, o reino de Deus é como um homem que vendeu tudo que tinha com alegria, ele abriu mão de tudo para comprar um pedaço de terra lá, porque ele sabia que tinha um tesouro lá, que valia muito mais do que tudo que ele estava abrindo mão aqui. Perfeito. Né? Então é isso que você está falando. A gente não pode vir para a igreja e falar, não, eu vou mudar e eu vou agora como alguém que entra no exército, eu vou cortar o cabelo igual o exército corta, eu vou fazer isso. Não, tem que ser de coração. Tem que ser uma coisa feita de coração. Agora, voltando a Lucas 9, Bife, ali fala que Jesus fala, se alguém quiser seguir-me, né, negue-se a si mesmo. Esse negar-se a si mesmo, seguindo a linha de pensamento daquilo que nós falamos também agora, de fazer de coração, não é absurdo. Não é absurdo eu abrir mão, se eu ficar viúvo, eu sou casado hoje, mas se eu ficar viúvo, eu vou ser um viúvo até o dia que eu me casar, eu vou ser um viúvo casto. Eu vou, apesar de eu ter a prática do sexo por tantos anos como homem casado, entrando na viuvez, eu vou me privar. A sociedade fala que é uma necessidade, que eu vou ficar doido. Eu não vou ficar doido. Eu conheço, nossa igreja tem viúvos, tem mulheres viúvas que se mantêm castas por temor a Deus, por ter uma esperança maior e por encontrar em Deus ajuda até mesmo nas horas de tentação. Isso não é absurdo, porque eu gosto de 2 Timóteo, quando fala que o cristão ele é como um atleta, ele é como um agricultor e ele é como um militar. Se a gente olhar para essas três figuras, o atleta
ele abre mão de um monte de coisa que ele ama, que ele gosta. Ele abre mão de noitadas. Os amigos vão para noitada, ele não vai, ele vai dormir cedo. Ele não vai para o churrasco e come tudo que ele quer. Ele fica numa dieta restrita porque ele tem um alvo. Eu quero participar das Olimpíadas, eu quero ganhar aquele troféu, eu quero ganhar aquele prêmio. Então, ele se policia, ele se domina em tudo para poder ao conquistar o prêmio. Sim. O agricultor... ele abre mão de dormir até 9 horas da manhã, entendeu? Ele vai dormir cedo, ele acorda de madrugada, cedinho. Ele vai trabalhar na chuva, no sol quente, porque ele tem em alvo algo maior, algo melhor, uma grande colheita, que vai ser bênção para ele e para muita gente. E o militar, a mesma coisa. O militar abre mão do seu lar, do conforto do seu lar, ele vai para uma vala, ele vai para uma trincheira, ele dá a sua vida, arrisca a sua vida pela sua liberdade do seu país. E quando você realmente tem uma visão de quem é Deus, quem é Cristo e do reino que eles estão introduzindo nesse mundo já há anos, né? O reino de Cristo é maravilhoso, ele já está praticamente aqui no coração de milhões de pessoas que creem nele e o levam a sério, estão até dispostos a morrer por ele. Então, o reino de Cristo é muito tangível, está aqui, é maravilhoso, ainda não foi consumado, vai se consumar um dia e vai durar por toda a eternidade. Quem ganha visão disso, desse grande e maravilhoso tesouro, ele abre mão de sexo no casamento, se for preciso, porque a esposa está doente. Eu não vou, por causa disso, pular cerca. Minha esposa está doente, eu não aguento, eu preciso. Sabe? Eu vejo que pessoas que são tão afoitas sexualmente, tão acesas sexualmente, assim, de não aguentar, por causa de um momento de privação, como solteiro ou como casados, tem a ver com uma questão do que elas colocam na cabeça. Se eu ficar assistindo coisas eróticas, enchendo a minha cabeça de coisas eróticas, o que vai acontecer? Meu corpo vai pedir por erotismo, vai pedir por prazer sexual. Se eu encho a minha cabeça com coisas boas, coisas saudáveis, coisas puras, coisas santas, eu não vou estar alimentando o meu erotismo e eu não estou alimentando a minha carne, criando em mim essa taradice, criando em mim essa necessidade de ter que pular cerca, de trair, de pegar alguém na rua, de pagar para alguém, sabe? Isso aí tem a ver com que as pessoas alimentam-se. Sim. Se você assiste muito Netflix, muito filme, que toda hora está mostrando cenas imorais, cenas eróticas, você vai ficar doidão mesmo. Você tá alimentando, né, esse animal. Inclusive, se você se alimentar só com a questão que hoje a mídia mostra da homossexualidade, você vai começar a achar que o problema não é tão sério assim, né? Vai começar a distorcer a própria realidade. Nossa, e esses militantes, eu pego uma pessoa que tem luta nessa área, né, o Bife, eles fazem a pessoa ter dó dela mesma. Isso é uma necessidade. Deus te criou assim, você tem que ser assim. Gente, que conversa assim, que é uma conversa que é tentação, tentação, né? É falar para a pessoa que é glutão, falar, não, você foi criado assim, você é diferente. Ainda mais numa geração que assume poucas responsabilidades, né? Então eu também não assumo a responsabilidade do meu pecado, eu sou uma vítima dele, eu sou uma vítima das... Uma geração hedonista, que vive onde o prazer, eu ser feliz e me satisfazer é minha religião, é a coisa mais importante na vida, né? Então daí faz muito sentido isso. O senhor mencionou uma coisa agora, falando de pecados na área sexual, falando de castidade até. O problema da homossexualidade, ela não está só... porque senão eu poderia dizer que uma pessoa é solteira, mas ela tem pensamentos e uma tendência homossexual, vamos dizer, mais em pensamentos, e que, portanto, então, isso é aceitável. Não, ela continua sendo pecadora, porque os nossos pecados não estão nas nossas atitudes, né? O coração está lá, o pecado está lá dentro do nosso coração, trabalhando e tentando se alimentar de algo para que ele possa botar algo em ação. O problema do homossexualismo, indo mais lá atrás, é que ele distorce, ele desonra o padrão divino. Sim. Aí é que está o pecado. Exatamente. Senão a gente vai pensar só na prática. A prática imoral, ela é errada para quem é homossexual, para quem é heterossexual. A prática imoral, ela é errada para os dois lados. Exatamente. O problema do homossexualismo é que ele distorce e ele desonra esse padrão divino. Sim. Né? E a humanidade, até eu peguei essa frase do Stott, ela não é fruto de uma força impessoal, mas ela é criação de Deus.
né? Enquanto o evolucionismo ele vai ser amoral e ele conduz a uma imoralidade, o criacionismo nos pressupõe moralidade. Tem uma outra coisa séria com relação ao homossexualismo que distorce o padrão e o mandamento de Deus. Gênesis 1 e 2 nos traz um mandato, que é multiplicar-se. Então ele vai falar de você unir-se, homem e mulher. Homem e mulher é o padrão. Homem e mulher unir-se em matrimônio, sai da sua casa e une-se, tornam-se uma só carne. Ele coloca a pureza e a essência do sexo, segundo o padrão de Deus, mas e multiplicar-se, multipliquem-se. A relação não natural do homossexualismo, ela é incapaz de obedecer essa ordem. Você não tem como ir adiante disso. Então, assim, de todas as óticas para a qual você olha o homossexualismo, você tem sérios problemas e a distorção bíblica é gigante, né? E o Bife, é interessante que tem entre os cristãos, tem aqueles que defendem que dá para você ser cristão e ser homossexual e que a Bíblia pode ser relida de um jeito, né? Relida de um jeito que não vai... Tem várias leituras, o próprio Gênesis 2, acho que Mateus 19... Aí o pessoal sai do Gênesis, abandona o Gênesis e começa a fazer uma leitura assim. Eu lembro de uma pessoa que falou comigo dessa forma, falou, olha, se Jesus vivesse hoje, veja que Jesus foi muito revolucionário, ele conversou em público com mulheres, ele quebrou um tabu das suas... Se Jesus vivesse hoje, ele ordenaria as mulheres ao ministério sem problema algum, ele aceitaria os homossexuais. Jesus era uma pessoa dos seus dias e tudo mais, sabe? Tentando, assim, meio que usar Jesus para falar, ele quebrou tabus, e se ele tivesse hoje, ele quebraria tabus também, e baseado nessa pressuposição, a gente tem que quebrar os tabus, né? E daí eu gosto de, dentro do que você falou aí, de Gênesis, Mateus 19, palavras 19. Do próprio Cristo, Mateus 19, versículo 4, versículo 5, versículo 6. No versículo 4, Jesus ele fala assim, olha que legal, ele falando sobre divórcio, a possibilidade de divórcio, né? Isso. Ele fala, vocês não leram que no princípio... Daí ele volta para Gênesis, igual você fez aí, volta para Gênesis. Jesus volta para Gênesis. Fala, vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? Então, Jesus está lembrando que Deus, na criação, ele decretou apenas 2 gêneros, homem e mulher, macho e fêmea. É o gênero hétero, criação divina, né? Deus Sim. fez homem e mulher. Depois, no versículo 5, ele fala assim, e disse, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os 2, não 3, não 4, não 5, os 2 se tornarão uma só carne. Então, ali Jesus fala que sobre o casamento hétero, que é uma instituição divina. Sim. Então, o gênero hétero é uma criação divina, o casamento hétero é uma instituição divina. O homem, ele deixa seu pai e sua mãe, ele se une à sua esposa, né? Depois fala sobre fidelidade hétero, que é uma intenção divina, no versículo 6. Jesus completa aquilo que ele viu lá no Gênesis 1 e 2, ele completa e ele tem moral para fazer isso, ele é o próprio Deus, né? Ele fala, assim eles, homem e mulher, já não são 2, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu não separe o homem. Então, é fidelidade hétero, intenção Sim. divina. Então, o que acontece, conforme você já falou, eu só vou reenfatizar aqui, Bife, é que o casamento homossexual, o casamento entre 2 homens e 2 mulheres, quebram todos esses princípios. Quebram o princípio do gênero hétero, do casamento hétero e da fidelidade hétero. Que as 3 coisas são criação divina, instituição divina e intenção divina. Então, não tem como a igreja concordar com isso e fazer parcerias e alegar que está tudo bem, está tudo certo. Eu acho importante a gente diferenciar essa leitura sobre a questão do homossexualismo, da forma como o senhor está colocando, e nesses pontos, para voltar ao que eu falei lá atrás. Se a gente tiver uma leitura meramente cultural, a cultura vai sendo transformada e a gente vai começando a absorver muito da cultura. A gente pode ser atrasado. Nós somos mais velhos, a gente pode atrasar um pouco, mas a gente assimila muito da cultura Sim. à nossa volta.
A gente assimila hábitos, a gente tolera situações que a gente não tolerava lá atrás. Porque isso vai passando parte da nossa vivência. Mas a partir do momento que a gente conhece o padrão correto, o padrão de Deus, eu tenho respostas bíblicas para aquilo ali e não meramente dos meus preconceitos e das minhas questões culturais. Tá? Porque o preconceito pelas questões culturais, ou o próprio preconceito em si, ele leva à chacota, ele leva à desumanização do pecador, ele leva aquilo que não é evangelho. Ele leva para aquilo que não é... e a gente vai falar daqui a pouco o papel que a igreja tem que ter nisso. Tá? Mas ele leva... eu pego uma coisa errada e tento consertar fazendo outra. Se eu tentar criar um muro, eu isolo e não quero, e como se isso resolvesse alguma coisa. A gente falou já nesse curso algumas coisas do tipo: diante dos problemas e dilemas do mundo, como é que eu me posiciono biblicamente? Eu posso tentar insertar, não, como é que eu vou falar? Abrir a cabeça de alguém, enxertar, né? A verdade bíblica na cabeça do mundo. Não parece uma boa opção. Porque o mundo sequer abre a Bíblia para ler. A Bíblia que o mundo lê está em nós mesmos, na igreja. A igreja é essa Bíblia que o mundo tem que ler. A segunda forma de eu tentar lidar com essas questões, o John Stott usa uma expressão em francês que é laissez-faire. Isso é, eu lavo minhas mãos, eu não estou nem aí. Eles que vivam lá se percam, se morram sozinhos e eu não tenho nada com isso. E aí ele coloca a terceira opção, que é a opção de Cristo. Cristo não agiu sem amor, sem compaixão e misericórdia, ele não mudou a verdade em momento nenhum, mas ele caminhou junto, ele acolheu, ele usou de compaixão em vários exemplos, ele curou pessoas que, se você olhasse hoje e falasse, eu passo longe disso, eram as pessoas que Jesus curava. Ele não lavou as mãos em momento nenhum, né? Mas ele aplicou, ele deu a sua própria vida. Sim. E é aí que é o problema. Eu quero que alguém dê a vida por alguém, mas eu não sendo a minha, né? Eu não mexendo no meu, está tudo bem. Um outro ponto que acho que é fundamental a gente mencionar aqui, e o senhor falou, o senhor voltou para Gênesis. O Stott faz isso em todos os capítulos até agora. Todos. Quem não acompanhou o nosso curso e pegar as aulas, todas as aulas, todos os temas que nós tratamos, ele vai voltar para Gênesis 1 e 2. Por exemplo, esse básico, é estrutural. Porque ali é que está o ponto que como é que eu me posiciono biblicamente diante dos desafios que nós temos nos dias de hoje, entendendo o ser humano pelo olhar da dignidade que Deus deu a cada ser humano. Né? Quando ele cria homem e mulher à sua imagem e semelhança, ele confere dignidade. Mesmo o pior dos pecadores, mesmo o pior dos seres humanos, foi feito com dignidade por Deus. Deus conferiu um pouco do seu traço dele nessa pessoa. Se não fosse isso, a coisa seria muito pior. Mas vamos andar um pouco aqui, porque a gente tem visto o seguinte: há hoje um forte elemento político e social em um espaço que foi sendo ocupado também por direitos e movimentos pró-direitos civis, de defesa de minorias e igualdade, e sempre com grande apoio de mídia. A mídia gosta de uma coisa que cause, né? De ibope, de atenção, de audiência. Então ela dá atenção para isso. Em que medida os cristãos deveriam insistir que as crenças bíblicas sobre a homossexualidade elas tivessem que ser discutidas e incluídas em uma legislação? O que é que o pastor acha disso? Nós, como cristãos, nós temos que ser luz da terra, ser luz do mundo, sal da terra, né? E a gente tem que lutar pelos valores que nós cremos que são os ideais de Deus para o homem. Sim. Então, por um lado, se eu tiver que votar
sobre a lei do aborto, por exemplo, eu vou votar contra, certo? Eu vou votar de acordo com a minha consciência. Perfeito. A pessoa que não é cristã, a pessoa que é um cristão liberal, que não vê problema nenhum com o aborto, ele vai ter a liberdade dele como cidadão de votar a favor daquilo. Eu voto contra, ele vota a favor. Vivemos numa sociedade livre. Então, o cristão ele deve lutar pelos valores cristãos, mas sabendo que vivemos num mundo imperfeito, num mundo que não é totalmente cristão, e nós temos que viver e se adequar a esse mundo, né? Respeitando quando a maioria... Vivemos numa democracia. Quando a maioria vence, venceu. E agora, mesmo assim, eu como cristão, o fato de o Brasil, vamos dizer, ter aprovado a lei do aborto, eu vou considerar que aquilo é uma coisa que é um pecado que foi legalizado, mas que continua sendo moralmente uma transgressão contra a lei de Deus. Então, nem tudo que é legalizado pelo homem é aceito e aprovado por Deus. E eu não vou nunca usar da lei de aborto porque foi legalizado, agora eu tenho esse direito, né? Eu fico submisso à minha cidadania com o reino de Deus, com a lei de Deus. Eu sou um peregrino aqui na Terra. Aqui no Brasil, minha cidadania brasileira está em segundo plano. Minha cidadania do reino está em primeiro plano. Então, a primeira coisa que eu diria é isso, que assim como o ateu vota de acordo com a sua consciência, eu vou votar de acordo com a minha consciência, que está atrelada à palavra de Deus. Sim. Essa pergunta minha teve uma função de trazer à tona uma coisa que é muito importante para nós, principalmente como batistas. O Estado é o Estado e a Igreja é a Igreja. Uhum. Sempre que possível, como o senhor falou, o Stott fala isso logo no primeiro capítulo. Inclusive, o primeiro capítulo que o Stott trata nesse livro é sobre a atuação política na sociedade, do crente na sociedade. Uhum. E que é muito bem vista. Mas ele já fala lá no início, não adianta você achar que você vai criar uma liderança cristã num país e que o resto do país vai ser cristão por conta disso. Né? O mundo é perdido porque nós já sabemos que ele é perdido. É fato, o pecado está em todos. Jesus não nos organizou em partidos políticos para cristãos. Exato. Ele nos ordenou pregar o Evangelho, sermos bons cidadãos e pregarmos o Evangelho. A Bíblia vai falar de partidos políticos violentos que levantavam bandeiras, são os zelotes, mas eles não são uma boa referência para ninguém. Jesus não aderiu a esse partido político. Não deu incentivo a isso. Alguém me questionou esses dias sobre a questão de ser isentão, né? Gosta muito de usar a expressão isentão. Ou você é de um lado ou você é do outro, porque o isentão, e no meio você é o isentão. Eu fico pensando assim, caramba, Jesus não era nem de um lado nem do outro. Será possível? Ele não você acabou de mencionar que a pessoa falou que ele era revolucionário. Não, Jesus nunca foi revolucionário. Ele não estava preocupado com que lei que tinha que ser subvertida. Não, ele veio para cumprir a lei. Uhum. Ele veio para dizer o que é de fato. O senhor citou há pouco aí o exemplo de Mateus 19, e eu também citei isso na aula sobre divórcio e coabitação, tal, casamento, divórcio e coabitação. Quando os fariseus vêm questioná-lo sobre isso, então que Deus não falou que pode fazer o divórcio nessas condições, eu entendi esse texto como Jesus virando para eles falando assim, vocês não entenderam nem o que é o casamento, vocês estão me perguntando do divórcio? Uhum. Deixa eu explicar o que é o casamento, porque vocês não entenderam. Sim. Então, nós temos uma postura hoje na igreja, e tem muito a ver com o que o senhor falou também, parece que a gente fica sempre tratando essa vida nossa aqui como a única que existe. Uhum. Isso é existencialismo, isso é filosofia, isso não é isso. Isso não é cristianismo. Isso não é cristianismo. A nossa expectativa de vida não está aqui, ou eu não entendi o que é o Evangelho. O Evangelho não me alcançou, meu coração está travado aqui. Não quer dizer que eu não sofra com perdas, com pessoas que se partem, ou eu vejo as tragédias e misérias do mundo e eu não sofra com isso. Uhum. Mas o que faz isso é o Evangelho em mim. Uhum. É que me permite ver o mundo dessa ótica. Conclusão. Sobre esse ponto especificamente, e coloco a minha opinião, eu acho que o Estado e as políticas públicas têm que olhar a todos de uma forma igual. Porque isso é olhar de uma forma digna
de uma forma justa para toda a sociedade. Mas nem sempre faz isso. Nem sempre faz, infelizmente. Nem sempre. E por que não faz e não vai fazer? É porque sempre vão ter pecadores e o pecado está envolvido em tudo isso. É aí, tá? Bife, também, que eu acho que você falou de isentão, né? É aí que a igreja, eu acho que às vezes falha de não levantar sua voz. Por medo de ir para a cadeia, por medo de se complicar, tal. Por medo de ser cancelado. Ser cancelado. Né? Então, usando os termos de hoje, né? Eu postei 2 vezes no meu Facebook uma fala muito bem colocada, né, do Hernandes Dias Lopes, onde ele fala, olha, a gente não vai ficar nem de um lado nem do outro, a igreja dá liberdade para as pessoas votar de acordo com a sua consciência diante de Deus, a gente orienta as pessoas a ver bem o partido político que está votando, ver lá o candidato que está votando, se ele defende valores que são mais próximos do cristianismo, você vai pegar o menos pior. E a igreja, no lugar de cabresto de voto, o pastor não tem que mandar, vota nesse, vota naquele. O pastor batista não faz isso, o pastor evangélico tradicional não faz isso. Mas a igreja ela tem que ser a consciência do Estado, ela tem que estar livre, não estar imiscuída com partidos políticos, para ela ter liberdade de, se esse presidente atual fizer uma coisa boa, eu vou encorajá-lo, vou parabenizá-lo, vou apoiá-lo. Se ele faz uma coisa errada, eu tenho que ter plena liberdade de, tendo apoiado ele por talvez 2, 3 anos, falar, agora eu rompi com você, porque não concordo com isso que você está fazendo. E não ficar aquela religiosidade, que esse partido político é como meu time de futebol, mesmo que ele perca, eu vou estar lá lutando por ele, sabe? Eu acho que é aí que entra uma idolatria do Estado ou da política. Essa sociedade nossa, ela é essa sociedade onde fomos inseridos pelo sangue de Cristo. Essa é a sociedade, de fato, que nós cristãos vivemos. Sim. É aqui que nós encontramos esperança, é aqui que nós conseguimos meios, inclusive, de viver diante dessa sociedade macro, né? Onde estão todos. Né? Portanto, e aí eu vou indo para a parte final aqui, eu queria falar qual a responsabilidade da igreja diante da prática homossexual. E no livro a gente vê 2 posições. Uma é a visão moral e a segunda é a perspectiva missionária. Quando a gente fala de visão moral, eu não ser o legalista, como nós falamos aqui. A realidade homossexual desafia a igreja à penitência, ou seja, ao arrependimento por qualquer atitude ou sentimento negativo que eu possa ter, não é só pelo homossexual, mas por cada um dos pecadores. A postura da igreja tem que ser a de ser um baluarte de valores para a sociedade, mas não o dos valores não egoístas, não, no sentido assim, arrogantes. Né? Aqueles valores, nós somos o que há de... sigam a gente. Não, mas é de exercício de compaixão e de altruísmo, que é o que o Evangelho nos ensina. Tá? Sempre ao tratar os pecados que há no mundo, eu entender que eu também estou tratando os meus e que nós temos que um ajudar o outro. Seja quando eu olho para o homossexualismo no mundo, que muitos não vão ouvir o Evangelho, não vão ser alcançados, a gente tem que saber disso, mas que eu tenho que pregar o Evangelho. Basicamente assim, eu cumpro a minha missão que foi me dada. Levar ao mundo essa verdade de Cristo. Bom, é preciso que a gente tenha prevenção, é preciso que a gente saiba argumentar, que a gente saiba o que está acontecendo, que a gente ensine verdade, que a gente saiba da Bíblia o que ela de fato fala, para que a gente, quando confrontado pela questão do pecado, seja do homossexualismo, seja de outros que tenham, principalmente aceitação cultural na sociedade, a gente saiba dizer isso é certo e isso é errado, não é porque eu acho, é porque Deus ensina assim, e os valores deles não estão só acima dos meus, mas são melhores para a sociedade. Nós temos que pregar o Evangelho de Cristo, como falei, em nossas vidas diante da sociedade. Nós não podemos combater
o pecado do homossexualismo enquanto a gente está por aí estampando os nossos pecados. Não adianta a gente ficar batendo no peito de que nós somos perfeitos, porque nós temos pecados e precisamos tratar tudo dessa forma. Pecado é pecado e a cruz é que redime. O homossexualismo não é o único pecado a ser combatido, nós falamos aqui, não só no mundo, mas primeiramente até dentro das igrejas. A igreja não pode se envolver com os interesses do mundo. É um outro ponto que o Stott coloca. Quando a igreja não cumpre o seu chamado missionário, ela se torna campo missionário. Eu achei isso ótimo. Uhum. Essa frase é boa. Se eu não faço a missão de levar o evangelho, acho que o evangelho tem que chegar em mim. Uhum. Né? Eu que sou alvo desse evangelho. Eu acho que a gente precisa pregar, acima de tudo, nós precisamos pregar esperança. Que a salvação é uma obra do Senhor, que o evangelho é o poder de Deus para a transformação do pecador. E, ora, se a homossexualidade ela pode ser aprendida como hábitos e costumes, ela também pode ser desaprendida. Não dá para dizer que uma vez que você é homossexual, eu não consigo sair disso. O senhor mesmo mencionou, o evangelho tira as escaras dos olhos e você enxerga a sua realidade e a mudança. Essa mudança não vem porque eu faço uma força enorme para isso acontecer, mas o Espírito Santo me dá essa capacitação e força para a mudança. Eu vou depois para as conclusões que eu coloquei aqui. Se o senhor quiser colocar algum ponto que eu deixei de abordar, eu só queria, acho que fica à vontade. Ô, Bife, eu acho que é importante nessa aula aqui só resumir o seguinte. Se você tem uma tendência homossexual, você luta com isso por dentro, se você é uma pessoa que só luta com a inclinação, ou se você já caiu, já se envolveu em relacionamento sexual, ou se você tem hoje um relacionamento sexual ativo e você sente-se culpado diante de Deus, você sente que esse não é o caminho, você não está encontrando paz e alegria nisto. A igreja está de braços abertos. Eu, como pastor, os pastores dessa igreja, estamos de braços abertos para sentar com você, te ouvir, conversar com você, mostrar para você a Cristo e orar com você, orar por você, te acompanhar. Sabe, fala-se muito sobre homofobia. Eu desde criança, os casos têm aumentado, o número de casos, de incidência de pessoas com problemas na área de homossexualidade que estão vindo à igreja. Eu nunca vi nas minhas igrejas, nos meus pastorados, algum homossexual sendo reprimido, sendo escorraçado da igreja. A gente abraça de uma forma carinhosa, como abraçamos aquele pai de família que vem com problema de alcoolismo, como abraçamos a mulher que vem com problema de adultério, como abraçamos o filho que vem com problema de drogas. A gente abraça todo e qualquer pecador no amor de Cristo, porque Cristo nos abraçou. Então, o problema é você vir a nós querer nos convencer de que a Bíblia ensina que a prática homossexual é ok, é de acordo com a vontade de Deus. Aí você vai estar nos confrontando com a nossa convicção daquilo que nós entendemos que a igreja tem ensinado nos últimos 2000 anos ou mais pela palavra de Deus. Então nós não vamos concordar com você, mas mesmo assim nós vamos respeitar o seu direito de pensar dessa forma. Só que agora você não vai querer vir e fazer eu pregar o que você acha do púlpito da nossa igreja usando a minha Bíblia. Sim. Então parece que existe dessa militância pelo homossexualismo, parece que querer impor, forçar a gente a ter que acreditar igual vocês acreditam, igual eles acreditam, né? Então isso aí não dá. Isso aí não está nem de acordo com a situação de um Estado democrático de direito. Sim. Você é livre para abraçar e achar que isso é maravilhoso. Eu sou livre para falar, olha, isso eu não creio que é o melhor caminho para a sociedade, não creio que está de acordo com a vontade de Deus. Se a gente analisar proibido de ensinar isso que nós ensinamos, sob certa ótica nós já somos. Existem igrejas que foram, pastores que foram chamados a prestar esclarecimentos porque ensinaram isso. Pode ser que fique pior. Cristo nunca disse que a gente ia ter um mundo
Tranquilo, fica tranquilo, senta no banco lá, ensina, que está tudo lindo e tudo. Não é assim. O circo pode estar se fechando? Vai. Mas a nossa, como eu falei, a nossa esperança não está aqui. E a nossa bandeira tem que ser sempre a mesma. É isso que eu acredito e vou com isso até o fim. Se é algo que a gente tem que ser radical demais, são das nossas convicções, né? Naquilo que nós de fato cremos. E daquilo que nos difere da sociedade. Muitos da sociedade tratam pecados como homossexualismo na base da repressão mesmo, né? Tratando como criaturas imundas, né? Gente perversa, pecadores malditos. Tá errado. Porque a gente não gostaria que Cristo olhasse para nós e falasse a mesma coisa. Que para uma pessoa que entende a doutrina do pecado, era isso que a gente tinha que ouvir. É isso que a gente merecia ouvir. Né? O castigo nós já merecemos. Por isso que é graça. Eu não mereço o que eu recebo. Da mesma forma, temos que olhar para essas pessoas e entender da mesma forma. A graça precisa alcançar essa vida e esse coração. É preciso, acima de tudo, sempre dar personalidade ao ser humano que está por trás do pecado. Ele precisa ser alcançado pela graça de Cristo. Isso pode parecer uma coisa repetida demais, a gente repete isso, mas a questão nossa é viver isso. Nós estamos num lugar, no centro de uma das maiores cidades do país, onde prostituição e homossexualismo acontecem a menos de uma quadra daqui. Tá? Menos de uma quadra. E nós estamos aqui há 60 e poucos anos agora, né? Se eu não estou errado, quase 65 anos nós estamos fazendo. Então, essa é a realidade que nós temos no nosso campo missionário aqui. E nem temos tanto casos que ficam entrando aqui à igreja toda hora, não. Tivemos um caso no passado, sim. A pessoa entrou aqui travestida, ouviu o evangelho e se converteu. O pecado persegue essa pessoa, porque ela viveu a vida inteira desse jeito. Sobre esse caso aí, eu cheguei aqui e ouvi, conheci a pessoa, e esse pastor da igreja que estava antes de vir aqui era um dos melhores amigos dessa pessoa, amigos dele. Que acompanhou ele, Exato. Continuou acompanhando ele, ajudando Exato. de todas as formas. Exato. Então, sabe, esse negócio de igreja é homofóbico, isso aí é uma conversa que precisa ser revista, não é bem assim, não. E tem que ser essa a nossa postura, sempre, porque assim nós imitamos Cristo, assim nós mostramos como Cristo de fato é. É preciso lembrar uma coisa, a todos Cristo oferece fé, esperança e amor. A fé para aceitar os padrões dele, Cristo, e também pela sua graça para que a gente se mantenha, todos nós, não só os homossexuais. Aos que desejam deixar essa condição, a esperança, né? Cristo oferece esperança para olhar além do sofrimento em direção à glória futura. E o amor para que a gente possa cuidar uns dos outros e apoiar uns aos outros. E esse não é o amor que passa a mão na cabeça e concorda com tudo, mas é o amor que sofre junto, o amor que se identifica e o amor que, portanto, traz transformação. Agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor, não é que Paulo ensinou? Mas dessas três, o maior deles é o amor. 1 Coríntios 13:13. Amém. Acima de tudo, que a igreja, como essa bandeira da verdade, do evangelho, a bandeira dos nossos valores cristãos, possam fazer diferença, mas que em tudo alguém possa olhar para nós, igreja e cristãos, e ver, aí há amor. E isso de fato é amor. Esse é o amor que constrange, o amor que transforma, é o amor que glorifica a Deus. Né? Qualquer outro tipo de amor além desse não é o amor que provém de Deus. Né? Não sei se quer colocar mais alguma coisa, o que eu tinha era isso daí, senão a gente vai ficar um tempão, já deu um pouquinho mais de 1 hora. Não, tá bom. Sempre o problema é limitar aqui o tempo para a aula não ficar longa demais. Bife, eu queria só recomendar a quem está nos ouvindo, se tiver interesse de
comprar esse livro, ou emprestar esse livro, ou pedir para você, igual você mandou para mim em PDF. Nós temos, acho que alguma coisa na livraria, não lembro, mas ele é um livro fácil de ser encontrado, publicado pela Thomas Nelson. O Davi, hoje, que está nos acompanhando aqui, hoje na parte técnica, se você colocar, acho que a cena 5, isso, você está vendo na tela aí, o livro do John Stott, Como Posicionar-se Biblicamente Diante dos Desafios Contemporâneos. O livro chama-se O Cristão em uma Sociedade Não Cristã. E ele discorre sobre muita coisa. Muitas coisas. E esse capítulo é o capítulo 16, acho que umas 27 páginas. 16, isso. E ele fala muita coisa que a gente não falou aqui, mas ele cita estatísticas, estudos e argumentos muito convincentes. E a linha dele é o amor, a humildade. Somos todos pecadores, precisamos uns dos outros, precisamos de Deus. Sim. E interessante, esse Stott, autor desse livro, ele é um solteirão, ele nunca casou-se. Ele foi solteiro a vida toda. Então é um homem que sabe o que é dominar sua sexualidade. Ele, como pastor, ele teve que manter-se casto a vida toda. E eu li sobre ele que ele disse que na igreja ele encontrava no relacionamento com famílias, com irmãos, com casais, ele encontrava a sua família e fonte do amor de Deus. Deus o abraçava e o confortava na sua solidão como solteiro, através dos braços dos irmãos e das irmãs da igreja. Sim, muito bom. Pastor, muito obrigado aí pelo tempo conosco. Espero que essa mensagem, esse estudo, a aula de hoje possa, se não ter respondido todas as perguntas que você tenha sobre esse assunto, ele possa ter te dado uma leitura um pouco diferente e interesse, talvez, de estudar mais, de conhecer mais sobre esse tema que você vai ouvir falar em várias rodas de conversa. Me recordo, alguns anos atrás, quando sentei com alguns adolescentes de umas gerações muito diferentes, após a minha, e eu tive que falar sobre esse tema, e eu comecei a aula perguntando para eles: gente, eu não consigo falar sobre esse tema, porque a minha leitura sobre homossexualidade lá quando eu tinha a idade de vocês é muito diferente da que vocês têm. Tem hoje, E aí eu perguntei: muito bem, o que vocês têm para falar sobre o homossexualismo? Pelo menos aqueles que participaram da aula, foi quase que unânime a mesma palavra. Normal. Então, isso não está tão distante da nossa sociedade cristã como a gente pensa. Sim. Tá? Muitos cristãos, principalmente os nossos jovens, os nossos adolescentes, lidam com isso com muito mais naturalidade. O problema é, se eles lidam com naturalidade, sabendo que é errado, e vão tratar isso da forma como nós falamos na aula, com um espírito melhor, de uma forma mais correta, não carrancuda, fechada e criar um muro como nós mais velhos muitas vezes fazemos. Ou se eles estarão mais expostos, né, por causa disso, ao pecado do homossexualismo. Ok? A gente quer terminar e não consegue terminar. Não consegue. Vamos orar para a gente terminar, que a gente consegue? Deixa eu só falar uma coisa. Pode falar. Paulo ele fala nas suas cartas para Timóteo fugir das paixões da sua mocidade. Sim. E na minha mocidade, a paixão, eu ia trabalhar em São Paulo, no centro, e como office boy andava para lá e para cá. A paixão que me atraía e era fonte de tentação era motéis. Eu via os motéis com aquelas luzes de neon, né? E eu era tentado a pensar em levar uma moça para aqueles motéis e tudo mais. Graças a Deus isso nunca aconteceu, mas era uma tentação. E até hoje, quando eu vou a São Paulo, vejo aquelas luzes, vem lembranças de eu com 15 anos sendo tentado com aquilo. E eu gosto de ir para São Paulo com a minha esposa. Eu gosto de ir para São Paulo com outros colegas, nunca sozinho, por conta dessa tentação. Hoje eu tenho carro, tenho dinheiro, tenho condições de talvez me enroscar em alguma coisa lá. Não quero nem arriscar isso daí, né? Então, por quê? Porque a Bíblia fala, foge das paixões. Então, tem coisas que aos seus 15, 20 anos te atraíram muito. Vai te perseguir até os 80, 90 anos. E algumas pessoas é homossexualismo. E eles vão ter que fugir a vida toda, fugir daquilo lá. Então, uns fogem do homossexualismo, outros fogem da moralidade sexual, com heterossexual, né? Então, todos nós estamos nessa luta, tá?
Então, não desanime, não tem ninguém que chegou num ponto e falou: eu estou livre de tentações, não tenho que lutar contra o pecado. Vamos lutar contra o pecado até o dia da nossa morte. Amém. Aí está um grande conforto para a morte. Aqui na morte, a grande coisa é que a gente cessa a nossa luta com as nossas fraquezas e pecados. Oremos. Vamos orar. Pai, obrigado pelo tempo que passamos aqui junto, obrigado por essa conversa, obrigado pelo tema que tratamos. Esclareça aos nossos corações tudo isso. Pai, dá-nos a certeza de que em Cristo os nossos pecados são redimidos. O Senhor redime as nossas vidas. O Senhor nos perdoa. Que nós não possamos olhar para os pecados de ninguém e simplesmente apontar o dedo: Pai, isso é um pecado feio. O orgulho, o egoísmo é muito feio. Livra-nos disso, para que tenhamos humildade sempre, Pai, movidos pelo Espírito Santo, de olharmos para as nossas vidas e vermos o nosso pecado, e dessa forma possamos ter compaixão de um mundo tão perdido e pecador, que carece da mesma graça salvadora de Cristo que nos alcançou um dia. Obrigado, Deus, pela nossa igreja, obrigado pelos nossos pastores, obrigado pela vida do pastor Silas, que esteve aqui conosco nesta aula. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Nesse domingo, que muitos estão aqui ouvindo essa aula, possa ser bênção para toda a nossa igreja, que o Senhor receba a gratidão do nosso coração, receba a adoração que a tua igreja presta nesse domingo em todos os lugares do mundo. Obrigado por tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, gente. Próximo domingo nós vamos ter a última aula sobre esse tema, tá? Nós já vamos aí não temos mais duas, perdão. Já ia concluindo. Nós temos mais 2 aulas sobre esse tema. Nós temos que falar ainda sobre biotecnologia, um tema também bem atual, né? E depois vamos falar sobre um chamado para a liderança cristã, concluindo esse livro do John Stott. Tá bom? Muito obrigado pela sua atenção. Um abraço.